O rapaz sentado na margem deixa que o rio lhe lamba os chinelos. Seria invisível se não fosse pelo luar crescente, quase cheio, e pelas luzes que escapam da festa na aldeia e se dedicam a iluminar-lhe os contornos. Quebra uma longa imobilidade quando uma pedra lhe chama a atenção, talvez por ser mais lisa ou mais redonda ou mais brilhante do que as outras. Afaga-a, sente-lhe o peso, ensaia 2 pequenos saltos na palma da mão e lança-a com toda a força para o centro da corrente. Os anéis criados na superfície vão tocar os pés do rapaz, ecos do lamento da pedra, que se vê submersa quando estava, ainda há instantes, seca e sossegada. O rapaz logo procura outras pedras, que tenta lançar para o mesmo sítio, para que façam companhia à primeira. Saio do meu esconderijo e aproximo-me. Ele não me vê chegar, nem me ouve, nem me sente, para já. Tento adivinhar-lhe o rosto, o que o perturba, o que o fez afastar-se das celebrações de hoje. Está triste, tenho a certeza. Sou especialista em tristeza, mestra do sofrimento, exímia conhecedora da miséria humana. Reconheço-o nas leves pistas que lhe desenham a face. Os olhos descaídos e úmidos, boca vergada e encolhida, mãos cerradas em punhos nervosos, triste e zangado. Pergunto-lhe: "Que passa, ninho?" Não me responde. Continua a lançar pedras, com fúria crescente, juntando urros a cada lançamento. Estou habituada. Há muitos anos que ninguém fala comigo. Apenas ouvem os meus lamentos, faltando-lhes coragem para se aproximarem de mim, não sabendo o quanto eu teria para lhes ensinar sobre as dores que engolem todos os dias, até que os dias lhes engulam a alma. Julgo saber o que se passa com este rapaz, pois só se sofre assim por amor. Percebo que as mãos fechadas gostariam de se encerrar em redor de uma rapariga de cabelo preto, grosso, onde ele iria mergulhar o nariz para guardar o seu cheiro consigo para sempre. Aquele mesmo nariz que se vai enchendo de ranho. E os olhos semicerrados, marejados, deveriam estar abertos a sorver a beleza jovial do bailado da moça. Adivinho também que foi o pai que o proibiu de a ver, pois este rapaz veste camisa fina, de linho e boas calças bem rematadas. Já a rapariga, a tal que imagino de cabelo preto esvoaçante, traz um vestido vermelho, coçado e esfarrapado, impróprio para as celebrações do Dia de los Muertos. Tranquilo, ninho. Ele para de lançar os seixos e abraça os joelhos como gostaria de ser abraçado. Tento afagar-lhe os cabelos, mas a minha mão passa através dele. Há muitos anos que estas mãos não conseguem tocar em nada. Estas mãos só servirão para salvar os meus filhos quando os encontrar. Falhei como mãe, sim, mas tantos outros falharam como pais. Vejam o exemplo deste miúdo, a despejar o seu sofrimento nas margens lamacentas. Não haverá salvação para ele, pois nunca lhe será permitido tomar a mulher que ama para si. Só há uma forma dele se libertar e encontrar a tranquilidade. Eu posso ajudar. Deslizo para o centro do rio e chamo por eles, mis hijos. Meus filhos inocentes, perdidos pela traição de um homem e pelo sofrimento de uma mulher. Mis hijos. De sorriso fácil, pés descalços, rápidos como coelhos, felizes. Mis hijos. As minhas lágrimas perturbam a superfície da água em anéis que chegam aos pés do rapaz. Ergo as mãos para a lua. Estas mãos que mantiveram as cabeças dos meus pequeninos debaixo d'água, enquanto se debatiam incrédulos. Estas mãos que soltaram os seus corpos inertes ao sabor da corrente. Agora sim, ele vê-me. Vê-me a pairar sobre o rio, vestida de luar brilhante. Passa-lhe o medo pelos olhos. Uma sombra escura que se dissipa num instante. Depois do medo, a decisão. Siga-me, ninho. Ele vem. Julga conseguir caminhar sobre a água, mas logo se afunda até aos joelhos na terra traiçoeira e movediça. Hesita uns segundos antes de continuar na direção da minha mão estendida. Já a água lhe bate mais forte do que ele imaginava, puxando-o pela cintura.
Ele prossegue. Vem, mais um passo e os pés deixam de assentar na terra do fundo. A boca abre-se a pedir ajuda, mas o rio apodera-se e invade-lhe as entranhas. Ainda lhe vejo as mãos, aflitas, procurando agarrarem-se ao ar tranquilo e inútil. Agora que o rio o leva, grito-lhe para não me esquecer, para que procure os meus filhos e me guie até eles, mis ninhos. Conheço-os à distância. Mal entro numa nova turma, identifico-os pelo perfil. Cabelo demasiado comprido, camisa engelhada, nó da gravata solto. Um sorriso oblíquo que só lhes apaga da cara com uma chibatada, ou duas, se a primeira não for suficiente. Conheço-os bem. Lidei com muitos, endireitei alguns. Arruaceiros, nenhum me venceu, nem ela me venceu, apesar do que aconteceu no fim. Mas este aqui, reparem como se ergue sobre os colegas, julgando ter sido dotado de alguma autoridade, envergando a falsa nobreza da arrogância. Não deixa de ser apenas mais um rafeiro imundo e idiota. Esta altivez, o ar de Oba supremo, de monarca reinante. Tenho a certeza que não será o Adamu a tirar-lhe dos costados. Não, o Adamu não tem pulso. Nunca teve, nem para alunos, nem para os filhos, nem para a própria esposa. Olhem para ele, a esconder-se atrás dos óculos embaciados, balbuciando equações e funções, fingindo-se aliado das bolas de papel e das gargalhadas que vão voando. Ninguém te ouve, Adamu. Impõe-te, ergue-te, grita-lhes. Agita uma vara, acerta na cabeça de um qualquer. Não tem que ser com muita força, o suficiente para que sangre um pouco. Eles encolhem-se à vista de sangue, bichinhos mansos, patéticos. Eu trato dele, Adamu, não te preocupes, como tratei dela. Não menti, foi um acidente. Nunca pretendi que fosse a parede a esmagar-lhe o crânio. Queria tê-lo feito com as minhas próprias mãos. A satisfação da primeira chapada naquele rosto provocador. Ainda sorrio, com a recordação do som que os meus dedos faziam nas suas bochechas, e lá ficavam, bem marcados em traços escarlates, para que eu voltasse a acertar no mesmo sítio. Oh, e como eu acertei uma e outra vez, quando ela já tinha engolido o sorriso, e talvez um ou dois dentes. Este, Adamu, eu trato dele. Fico a observá-lo depois das aulas, meio escondido com dois compinchas, a fumar tabaco ou outras coisas. Isso não me incomoda. Que fumem, que se droguem, que roubem, é-me irrelevante. Mas que mantenham o respeito. Esta escola assenta nos mais rigorosos princípios de excelência e exige que todos os que cá entram se rejam pelo mesmo brio. Ou serei eu própria a arrancar-lhes o uniforme dos corpos encardidos. Prometo-te, Adamu, que por cá andarei até que toda a insolência abandone esta escola, até que se extinga a petulância, a soberba e a indecência. Agora ele fica sozinho, pois os amigos têm uma casa a que voltar, e ele, como tantos como ele, só terá um lar destruído por pais displicentes ou ausentes, e assim se deixa ficar por aqui, no único sítio onde se julga importante, onde pensa ser beijado pela fama, onde se sente adorado. Atira a beata ao chão e nem se diga a apagá-la. Puxa um escarro e tenta lançá-lo para longe, mas fica-lhe pendurado na beiça e cai-lhe num dos sapatos. Porco. Porco e incompetente. Sigo pela escadaria. Os meus tacões ressoam nas pedras dos degraus. Impressiona-me como, apesar da cor da minha roupa se ter desvanecido, da minha pele se ter posto quase transparente e perdido o brilho de que me orgulhava, os sapatos ainda mantêm um vigor escarlate e ainda cantam a cada passo meu. Ele volta-se. Terá ouvido? Toque, toque, toque. Coi, coi, coi. Não se apercebe da minha presença. Continua a subir. Toque, toque. Coi, coi. Volta-se novamente. Olha para os lados, para baixo, para cima. Sacode a cabeça. Interroga-se, por certo, se não terá exagerado na dose. Apressa o passo até à casa de banho.
e fecha-se num dos cubículos. Ouço-o meio ofegante. Não me apresso. Toque, toque. Coi, coi. Paro em frente à porta. Tenho algum asco em pisar o chão destas latrinas, mas há sacrifícios que não podem ser evitados. Ele está silencioso como um rato já caçado na ratoeira. Nem respira. Aguardo que espreite por baixo da porta, como fazem sempre, e que grite quando se aperceber da presença dos meus sapatos. Grita. Eu sorrio, que grito ameninado, encolhido, aterrado. Abro a porta e vejo-o sentado na sanita, de calças vestidas, boca aberta num grito calado. Sorrio. Saboreio o momento que se seguirá. É possível que ele pouco distinga para além dos meus sapatos. Tal é a palidez que envolve as minhas formas. Esfrego as mãos e assento-lhe uma bofetada com as costas da mão. Sinto-o quebrar-se. Corpo e espírito quebram-se em uníssono, uma e outra vez, enquanto prossigo, até estar satisfeita. Quando o encontrares, Adamu, perceberás que não foi um acidente. Não, desta vez não. Aprendi a usar a parede para terminar o serviço, quando já sinto as mãos saciadas. Desço as escadas. Toque, toque. Coi, coi. Como dorme tranquila. O céu, que nunca chega a enegrecer nesta época do ano, é o seu teto e tem como colchão a erva macia que recobre os fiordes. Estou a observá-la há horas. Tento adivinhar-lhe os sonhos pelas expressões que lhe assomam a face. Quando há pouco sorria, imaginei que corresse descalça sobre a areia beijada pelo mar. Mas a expressão mudou-lhe e parece triste agora. Talvez esteja a despedir de alguém que tenha embarcado, como tantos outros o fizeram. E quantos desses não chegam a voltar, abraçados pelo mar insaciável? Como é bonita! O cabelo enrolado em duas tranças emoldura-lhe o rosto redondo e sardento. Vi-lhe os dentes, tem quase todos, demasiado bem tratados para alguém que se veste assim, com um vestido sujo e roto. Mais uma vida presa numa pobreza que não deveria ser a sua. Ela merecia mais. Merecia ser dona de toda a terra que se vê cá de cima. Ela merecia tudo, e talvez o tenha, tudo o que deseja, aqui estendida, entrega à natureza e a sonhos que a fazem rir e chorar. Merecia ser rainha, senhora destes homens brutos, como eu era. Eu era um pedregulho rude, que se foi deixando ser esculpido pelas palavras. Aprendi o prazer das histórias, da poesia, e fui sendo moldado até a aspereza ser substituída por suavidade, graça e elegância. Mas esta terra foi erguida à custa de mãos calejadas e suadas e despreza a criação artística, considerada uma inútil vaidade de homens fracos e afeminados. Então um dia bateram-me à porta. Já os esperava, não com palavras ou versos, esperava-os com a lâmina do meu machado, afiada na pedra que eu já fora. As palavras agradam-me, mas são inúteis quando se pretende matar um homem. Para isso é melhor um machado. Não posso alegar autodefesa, eles não vinham tomar a minha vida. Pretendiam apenas espancar-me o suficiente para me voltarem a abrutalhar. Talvez me violassem, naquela vã tentativa de me conspurcarem e infectarem da sua masculinidade. Posso declamar e cantar pelo fim da violência, mas não permitiria que me tirassem o controle do meu corpo. Daí que, ainda antes de terem entrado na minha casa, abri-lhes o pescoço, a ambos. Ali se quedaram, de boca aberta, na minha soleira. Ela estremece, pois uma aragem atreveu-se a tocar-lhe os cabelos e a beijar-lhe o rosto. Volta-se e expõe o seu colo alvo de pérola polida. É mais difícil explicar porque saí de casa depois de os matar. Pode falar-se em vingança, insanidade, fúria, raiva. Pareceu-me na altura que o gesto natural fosse limpar da terra a descendência daqueles dois homens que me manchavam o chão. Pois se a nossa herança é a reprodução, se a nossa eternidade é a nossa descendência, eu seria forçado a limpar da terra os seus filhos. Assim fiz, com o machado ainda manchado de sangue dos seus pais.
Entrei nas suas casas, onde as suas mulheres me acolheram com a face aterrorizada, adivinhando o que se seguiria, talvez por sentirem o cheiro do cadáver do marido impregnado nas minhas mãos. Eu fui condenado, claro, em vida e na morte. Não poderia esperar que este nosso povo ignorante fosse competente para me executar convenientemente. Por cá ando, imagem espectral do homem que nunca cheguei a ser. Ela deverá despertar em breve, pois o sol começa a pintar-lhe a pele clara dos braços. Aproximo-me. Cheiro-lhe o cabelo impregnado do odor do campo onde repousa. Os meus dedos quase tocam a sua pele. Sinto os seus finos pelos eriçarem-se com o meu toque. Não resisto. Nunca resisto. Entre o meu polegar e o indicador, junto um pouco da sua pele, da sua carne, e aperto. O beliscão desperta. Sobressalta-se quando me vê. Solta umas palavras desconexas até sentir a dor no braço e repara na mancha azulada que se começa a formar. Agora grita, porque me reconheceu, porque sabe o que lhe irá acontecer nos próximos dias. Sabe a dor que sentirá quando as suas entranhas forem apodrecendo aos poucos, até toda ela trasandar a podridão e implorar pela própria morte. Uma morte que chegará tarde e impiedosa. Foge colina abaixo. Não a persigo. Estarei lá no dia em que a entregarem à terra. Talvez depois se junte a mim. Bloody Mary, Bloody Mary, chamam-me. Oh, ao fim de tanto tempo. Quanto tempo? Anos. Meses, certamente. Talvez horas. E agora chamam-me. 13 vezes. Tenho de as contar. 1, 2, não as posso perder. 1, 2, Bloody Mary. 3, 4. Estarei apresentável. O meu cabelo, tão seco e quebradiço, cai-me da cabeça como galhos podres. Não posso aparecer assim. E este sangue, que horror, seco e escuro, preto. Como isto me rodeia, escuridão. Oh, em quantas ia? 8? Bloody Mary, 9, ou seriam 10? Detesto números, tão rígidos. Será que posso confiar nele que me chama? Quando se calar apareço. Isso. Ele deve saber o que está a fazer. Deve conhecer as regras antigas. Deve saber contar até 13. Sim, vou confiar. O meu pai não confiava em mim. Não. O meu pai tinha medo de mim. Achava que eu tinha matado a minha mãe. Não, nunca faria isso. Matei-o a ele, claro. Este sangue pertencia-lhe. Oh, saudades de quando era luzidio e escarlate. Calou-se. Tenho de aparecer. Mostro-me do outro lado do espelho e vislumbro o meu reflexo. Que aspecto miserável. Eu, não ele. Ele está só aterrorizado como todos, mas eu, esta pele estalada e estes farrapos, não merecia já um vestido decente? Com quem tenho que falar para mudar o meu guarda-roupa? E não haveria ninguém que me pudesse dar um jeito a este cabelo? Que queres? Pergunto-lhe com um aceno de cabeça. Não me ouve, só me vê. E sou forçada a fazer mímica como um bobo. Triste destino. Eu cantava bem. O meu pai não gostava, por isso cantei para ele enquanto se esvaía. Detestou, mas eu cantava bem. Agora não, porque me secaram as cordas. Bloody Mary, gagueja o rapaz. 14 vezes, uma a mais. Tens que morrer. Estou a brincar. Não o vou matar por isso. Mas vou matá-lo porque me está a pedir, com aqueles olhos mortiços e os lábios trêmulos. Vou matá-lo com as minhas próprias mãos, porque é o que ele deseja sem ter coragem para o fazer. Elas tremem, as mãos, porque sabem qual a sua missão e não se sentem prontos. Eu ajudo. Ele é novo, um miúdo da minha idade, da idade que eu tinha quando fiquei aqui presa, depois de me banhar no sangue do meu pai. Oh, que banho aprazível, morno e espesso. Já o sinto, já o domino. Levanto a mão direita e a sua mão esquerda ergue-se em sintonia. Ele olha para a mão de boca aberta. A mão ignora-o.
Levanto a mão esquerda e a sua direita obedece-me. Já é meu. Abraço o meu pescoço com as minhas mãos e ele segue-me. Aperto-o e ele também. Continuo a apertar sem nada sentir. Oh, que saudades de sentir dor, de me picar entre os dedos para me sentir viva, de espetar agulhas por baixo das unhas. Que estás a fazer? Perguntava ao meu pai e eu sorria-lhe. Ele tinha nojo de mim e medo. Desmaiou o rapaz. Isto nunca funciona. As mãos perdem força antes do serviço estar feito. Sento-me e espero que ele acorde. Tenho inveja do cabelo dele, comprido, forte, ondulado. Não lhe serve de nada. Gosto de cabelo. Um dia fiz uma corda de cabelos. Não eram meus, eram cabelos de outras pessoas. Tantas pessoas. E era uma corda comprida e forte o suficiente para alguém se conseguir enforcar nela. Ninguém quis. O meu pai queimou-a. Era uma bela corda. Acordou. Saltou para trás quando me viu. Devia julgar que era um pesadelo. Agarra essa faca. Isso. Traz até aqui. Segura bem com firmeza. Não tremas. Não tremas. Fraco. Aí é a carótida. Encosta a lâmina. Não vaciles. Agora, num só movimento, sem hesitar. Força. Muito bem. Perfeito. Afinal, o rapaz tinha potencial. Belo corte. Límpido, preciso. Cortou ambas as artérias antes de cair. Gostava de o ter conhecido melhor. Traído por uma simples azeitona, e cá estou, encostado ao meu cadáver. Parece um casulo vazio, ou a pele que uma cobra deixou para trás, tão inerte e sem vida. Porque está morto, e eu aqui, a olhar para ele, para o que era o meu corpo, sem saber muito bem o que devo fazer. Imaginava que houvesse um caminho, um chamamento, uma luz, uma estrada, para cima ou para baixo. Foi o que me venderam os livros e os filmes. E não isto. Estar assim, como alma ou espírito ou fantasma, fechado na sala onde morri. Parvoíce morrer assim. Gostava de ter tido uma morte inteligente. Talvez seja irrelevante, mas como seria grandioso se tivesse orquestrado um suicídio intrincado, como no romance da Agatha Christie, e que deixasse os investigadores às aranhas procurando um assassino inexistente. Podia ter enviado a carta a um jornal para ser publicada daqui a uns meses, com a resolução da charada, mostrando a todos o quão astuto fui e quão parvos foram eles, por não terem compreendido. Agora isto, entalado com uma azeitona. Patético. Ei, ninguém me vem buscar! Grito. O som é estranho, como se gritasse debaixo d'água, como se a atmosfera engolisse as minhas palavras e se recusasse a espalhá-las. Calma. Uma voz que soa dentro da cabeça, num idioma de sons esquecidos, que eu nunca ouvi, mas que de alguma forma consigo compreender. Quem és? Pergunto, e a minha voz volta a perder-se no ar. Calma. Há um certo tom autoritário que me faz pensar ser melhor obedecer. O dono desta voz deve andar nisto há mais tempo que eu. Muito bem. Peço desculpa, mas estava só a resolver umas coisas no Médio Oriente. Tens seguido as notícias? Consegues imaginar quanto trabalho me chega daqueles lados? Quem sou? Perguntas. Devolvo-te a pergunta. Quem pensas que sou? Deus. Respondo armado em esperto como fiz toda a minha vida. Talvez, agora que estou morto, seja boa altura para parar com isso. Claro, claro. É sempre a vossa esperança, não é? Deus Todo-Poderoso que me irá salvar e bajular para toda a eternidade, levando-me para um paraíso onde me espera uma vida idílica e aborrecida. Não, Deus não existe. Nunca existiu que me lembre. Tenta outra vez. Então, talvez, Satanás? Digo num sussurro, não tanto por estranhar que isto me aconteça, mas porque tinha esperança que houvesse mais misericórdia no além. Como isso soa mal, não achas? Satanás. Satanás! Detesto esse nome.
Sabes que mais me chamam? Mafarrico. Não é desprestigiante? Compreendo que a minha fama me precede. Ainda assim, tenho esperança de que os meus esforços venham a ser reconhecidos um dia. Mas sim, estás mais próximo da verdade, claro. Eu considero-me uma espécie de porteiro. Porteiro? Então guardas a entrada para o inferno? Não guardo a entrada para lado nenhum. Guardo a saída. A saída desta esterqueira que vocês chamam vida, e à qual escrevem poemas e pintam quadros, ignorando o sofrimento que acumulam ano após ano. E tu, lamento, mas não poderás sair para já. Preciso de ti. De mim para... Mas eu só... Está enganado. Eu sou completamente incompetente. Repara, acabei por morrer engasgado com uma azeitona. De que te poderei servir? Sou apenas um palerma sem... Preciso de ti para me angariares mais almas. Almas? Queres que eu mate por ti? Não. Eu recuso-me. E tentei colocar nesta palavra aquele tão decidido que costumamos acompanhar com um bater de pé. Dou-te razão numa coisa. És realmente um palerma. Não é uma escolha. E não te armes em inocente. Já o fizeste. Já mataste. Onde guardas o arrependimento que não encontra em lado nenhum do teu espírito? Não o tens, porque mataste e gostaste. Isso foi um acidente. A morte não chega por acidente. A vida, sim, acontece por infinidades aleatoriedades, numa soma improbabilística que se torna realidade. A morte é uma inevitabilidade, não é um acidente. Bom, mas permito-te que o faças como te aprouver, como te der mais prazer. Posso escolher quem mato? Matar só pessoas más? Não há pessoas más, nem boas. Há pessoas. Mas sim, escolhe como te apetecer, não sou esquisito. E quantos? Quantos terei de... Não há propriamente um número fixo. Vai fazendo o trabalho, sem pressa. Até quando? Saberás quando o tempo chegar. Diverte-te.